Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast mais querido do Brasil, mais famoso, mais querido, os decisores. E aí, Gabs, meu parceiro, como é que tu tá? Salve, salve, meu irmão. Salve, salve, galera. Boa noite. É, Estamos gravando agora. Que horas são? 9h40 da noite. Estamos gravando o nosso não, podcast. e episódio 7. Assim, eu não sei se a gente vai parar essa temporada, porque a gente tá gostando pra caramba de gravar toda semana. E tá sendo legal, porque a gente tá evoluindo, tá falando melhor, tá conversando melhor com as pessoas, então acho que essa terapia aqui que a gente se propôs a gravar tá sendo muito boa, cara. O que que tu acha? Cara, eu acho que a gente tá ficando. Cada semana a gente melhora um pouquinho, né? Uhum. E o que é interessante dizer, galera, a gente não é especialista nisso aqui. Nós nunca fomos especialistas em ser hosts de podcast ou entrevistas. Sempre consumimos. Mas uma coisa é você consumir o conteúdo, outra coisa é você produzi-lo, né? Então a gente está numa curva de aprendizado e está sendo muito legal, né? Porque, primeiro, a gente oxigena, a gente troca com a galera boa, a gente está conversando muito, a gente está construindo, tudo isso aqui está aprendendo, principalmente a como hackear o crescimento de um podcast, que esse é um grande teste, um grande laboratório para a gente, que a gente está curtindo bastante. E a ideia é não terminar mesmo, não, né? Então, quando terminar a primeira temporada, uma pausa curta, para vir com a segunda temporada, com reformulações e mudanças, que teremos algumas mudanças na segunda temporada. A gente já está projetando bastante coisa, conversando com bastante gente, então a gente vai ter muita coisa nova numa segunda temporada. Mas a gente tem um pouquinho mais de estrada para rodar nessa primeira aqui, tem alguns assuntos que a gente precisa abordar, algumas coisas que a gente precisa falar. Então acho que tem bastante coisa para a gente construir e espero que esteja todo mundo curtindo aí, né? Entendendo esse conteúdo de valor aqui, vendo o valor nisso aqui, porque é uma troca, acho que é uma entrega muito genuína. É, Infelizmente o tempo é curto, a gente não consegue entregar tudo no formato que a gente gostaria, mas o importante é que a gente vá. Nosso objetivo, nosso propósito aqui é entregar coisas práticas, enfim, e realmente falar sobre o que realmente importa, que vai mudar o jogo de quem está ouvindo, de quem está assistindo no Spotify, no YouTube, na Amazon ou em todos os agregadores que a gente tem, porque a nossa máquina de distribuição tá embaçada. tá, isso daí eu posso falar pra você e garantir pra você que é uma Ajustou das fininho. coisas que a gente tá fazendo junto com pessoas que estão doando, né, o tempo delas. De forma gratuita ali, investindo o tempo delas nisso, isso daqui é um investimento, tá. Distribuição em todas as redes, cara, TikTok, Instagram, Spotify, que é a nossa principal, o principal agregador, tá. A gente está aprendendo também como é que se distribui melhor no Spotify. Então, já pegando esse gancho, galera, curte, compartilha, sininho, cara, porque isso faz com que o algoritmo ele comece a entregar cada vez melhor os nossos conteúdos, e não só entregar melhor, ele começa a identificar qual é a nossa real audiência, tá. Então é muito importante que vocês façam aquele basicão: curta, compartilha, ativa o sininho, notificação em todas as redes, porque a gente faz o lançamento de todos os episódios às segundas, 20h, né. E aí quando a gente lança os episódios nos agregadores, eles notificam que a gente está fazendo esse lançamento, e aí você consegue não só ver ele, assim, na íntegra ali de bate pronto, como também compartilhar e curtir, saber se realmente foi legal ou não. Então, É, isso é muito e é isso. importante. E assim, quer compartilhar? Compartilha com a sua galera de trabalho, né, com a sua equipe. Viu um assunto legal? Manda para esse pessoal, né, com quem você acha que faz sentido ver, obviamente. E comenta lá também o que você achou, se você curtiu o episódio, se você, pô, você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Dá uns feedbacks pra gente aí, que a gente gosta de receber feedback, a gente gosta de ajustar. Legal? E Boa. aí? Cara, hoje
salseiro hoje vai ser um salseiro. Eh, cara, a gente estava começando essa semana, a gente falando no telefone, e eu tive uma ideia de que a gente tem que falar um pouco mais sobre canais de aquisição, pessoas, produto, que é algo que a gente começou no primeiro episódio falando um pouco do que a gente ia trazer para essa temporada. Obviamente que a gente focou muito, muito, muito em vendas nos últimos episódios, tá, porque, cara, vendas acaba sendo a principal força transformadora de crescimento de qualquer negócio. Mas a gente sabe que vendas, na verdade, é a consequência, né, de um trabalho feito ali por várias áreas. E aí, cara, hoje ninguém melhor do que Gabriel Januário, o especialista do episódio, para poder falar de canais, pessoas, produtos e, cara, onde está o verdadeiro gargalo do seu crescimento. E esse episódio hoje, cara, eu vou ser o advogado do diabo, tá. Hoje eu vou fazer as perguntas difíceis. Parece que o jogo virou, né? O jogo exatamente, estava esperando por isso. Inclusive foi uma dos feedbacks que o próprio Gabriel me passou, que é: "Cara, tô te achando muito contido nos episódios, polido. Tu é um cara mais doidão, cara. Tu coloca o dedo na ferida, tu fala de maneira provocativa". E eu pensando assim, eu falei: "Cara, realmente, mas eu preciso estar numa posição de mal", entendeu? De assim, de mal. Justo hoje. Cara, é o melhor que eu posso ser, o que eu posso fazer é isso, porque eu me sinto Vambora, à meu amigo. vontade e, cara, já te peço desculpas, Gabs. E a audiência também já peço desculpas se eu falar bobagem, mas esse episódio aqui vai ser o episódio que eu vou, liberar o meu potencial. Vambora. Tomara que ele não fique fechado ao longo de toda a temporada, porque de fato também tem uma autocrítica e acredito que eu ainda não consegui, fazer as perguntas que eu gostaria de fazer. Mas vamos lá, vamos testar hoje. E o Gabriel, Vambora. como meu brother, meu sócio, meu amigo e host desse podcast, ele tem que ser a cobaia. Simbora! Cara, Vambora. velho, primeira coisa, eu te faço uma pergunta já bem, capciosa. Tu já tá acostumado a receber porrada, principalmente provocação minha, né. Fala um pouquinho disso, né, pra gente poder já dar uma quebrada de gelo, vamos falar um pouquinho sobre como é que é a nossa rotina diária de provocação, essa loucura, essa salseiro. Cara, eu 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 lembro que uma vez, eu vou contar uma história aqui. Eu tive uma chefe uma vez, e ela percebeu que quando ela me dava porrada, eu produzia de uma forma muito mais eficiente e muitas vezes mais rápido. E ela começou a utilizar isso, né. E eu ficava pensando: "Cara, por que que essa mulher do nada ela vem me dar umas porrada, porra, essa maluca". E aí teve um dia ela me chamou para um feedback, e aí eu falei: "Cara, parece que você tá sempre insatisfeita com o meu trabalho, enfim, o que que tá rolando?". Ela pegou e falou assim: "Não, Gabriel, se você não percebeu, mas quando você toma uma porradinha, quando alguém questiona o seu trabalho, quando alguém questiona o seu resultado, você entra num modo, num mood tratorzão e você entrega muito mais rápido e o seu trabalho e você consegue melhorar a qualidade do que você entrega". E eu falei: "Essa mulher é um gênio, né". E aí eu comecei a entender e eu comecei a entender que de fato, o fato de estar puto ou alguém questionar alguma coisa que e realmente eu discordar daquilo de uma forma muito profunda, me motiva. E agora voltando para sua pergunta, nós temos uma rotina de provocação mútua muito legal e muito constante, né, é realmente uma rotina
E assim, as provocações todas as provocações que você me fez ao longo da nossa parceria, ao longo da nossa amizade, nos nossos projetos que a gente assumiu junto, acabou sendo de uma forma muito construtiva. Porque eu sempre falo que, o maior poder de alguém que está tocando um negócio, que trabalha com vendas, trabalha com growth ou em qualquer área, ou qualquer o maior poder de um profissional é a capacidade dele de pensar. E a nossa mente, ela a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é naturalmente preguiçoso, né. Então a gente sempre vai pelos mesmos caminhos, a gente sempre vai usar a mesma ótica, isso é natural, né, é a zona confortável do nosso cérebro. Por quê? Porque pensar consome muita energia, né, enfim. E cada vez que você provoca, que você traz uma provocação, você sempre elevou o meu nível de pensamento, saca? Então você Uhum. indiretamente aumentava o meu nível de complexidade para que eu pensasse além, para que eu me me forçasse a pensar fora do óbvio, assim, qual que é o contraintuitivo desse ponto. Então, como eu lido com isso? Eu preciso disso, na verdade, né. Então É, hoje, as provocações, os desafios, esses questionamentos é basicamente uma força motriz, um propulsor, para que eu pense além, para que eu questione a minha própria estratégia, porque eu também me provoco, eu também me questiono o tempo todo. Eu carrego uma frase comigo que é: "Sempre pergunte os porquês". uhum. Se alguém te Poxa, fez algo, antes de reagir, pergunte o porquê. Por que que ela poderia ter feito isso? Nos negócios, se algo não funcionar, pergunte os porquês e os porquês dos porquês. Se algo funcionou, fique feliz, mas também pergunte os porquês funcionou. Porque dessa forma, a sua mente ela está sempre procurando alguma razão e você consegue ir pensando, cada vez mais fundo, né, você aumenta o nível de complexidade do seu raciocínio, até você realmente enxergar um padrão, entender e ver um padrão. Isso dentro de growth, isso é extremamente importante, eu falo isso para todos os meus times, pergunte os porquês daquilo que você faz, do resultado bom que você entregou e do resultado que não aconteceu. cara, perfeito. E você falou um negócio muito importante que inclusive, eh, a gente fala que growth é muito o questionamento, né. O questionamento do que está sendo feito e o contexto, né, do que está sendo feito, porque existem aplicações diferentes para o mesmo problema, né. E a gente tem muito Exatamente isso. essa holística do growth hacking como essência. Cara, eu vou dar um só eu não eu vou fugir do tema, mas eu vou voltar depois. E ontem eu estava conversando com uma pessoa, estava conversando com o Davi, que teve aqui no episódio junto com o Jorge, estava batendo um papo com ele, a gente tomou um café rapidinho, e ele me falou uma coisa muito interessante, cara, que tem tudo a ver com o que a gente falou, que ele fica muito irritado quando alguém pergunta pra ele quando: "Ah, eu quero que você, seja direto ao ponto, filé mignon". Aí ele perguntou: "Cara, eu fico muito irritado, por que que eu fico irritado?". Foi um questionamento legítimo dele. Eu: "Davi, eu acho que você tem uma cabeça muito parecida com a minha nesse sentido, porque não é o objetivo, é o contexto. Porque você quer estressar um número infinito de oportunidades para resolver um problema. E como você tem uma cabeça de priorização, você quer explorar essas informações dentro da tua tomada de decisão, para você ver vai ser a melhor tomada de decisão. Mas você não quer negligenciar todas as outras possibilidades, porque as outras possibilidades, ela é backlog para você testar, num Exatamente. segundo momento. Então, assim, nós temos essa cabeça. E diferentemente de alguns perfis que são mais diretivos, que eu não estou falando que está errado, isso eu acho lindo, porque você quer o contexto da tomada de decisão. E a gente chegou num ponto, né, que é isso, é muito growth, né, a gente chegou num ponto de falar: "Cara, o mundo está muito imediatista, imagine
como é que a tomada de decisão hoje está prejudicada pela falta de informação. Por Sem isso tem uma dúvida. porrada de empresa por isso tem uma porrada de empresa de alucinado tomando decisão, assim, sem ter o número de informações No completo necessário para tomar escuro, ela. no completo escuro, meu irmão. Porque Cara, assim, hoje, irmão, é muito legal isso que você mencionou, porque você já percebeu que eu nem uso o termo growth hacking, né, eu nem gosto de me denominar como um growth hacking. Eu sou um cara de receita, então eu sou um cara de growth, eu vou olhar para o negócio, eu vou olhar para a receita, e o que for essa alavanca que vai gerar isso, eu vou estressar e elencar algumas hipóteses para testar lá dentro. Mas isso que você disse, isso é muito verdade. A maioria das empresas estão tomando decisão no feeling ou no que elas veem de primeiro momento. Basta olhar, quando eu sento para conversar com algum cliente, a gente vai fazer uma reunião, ele vai falar: "Tá, mas o que que você vai em quanto tempo isso vai acontecer?" Eu sempre respondo: "Depende de você e de quanto dinheiro você tem". É simples, né. Eu posso tirar uma coisa do chão em 2 semanas, como eu posso levar 3 meses se eu não tiver recurso, não tiver grana, não tiver nada, né, não tem ferramenta, exato. enfim. E outra, como é que tá a sua empresa? É por isso que, e aí hoje esses mesmos profissionais, essa galera que tá tocando e tomando essas decisões, eles querem uma síntese da tua parte, né, porque a gente também precisa ter um poder de síntese, de sintetizar todas as informações e trazer isso, só que eles querem colocar o growth ou colocar o time comercial para ter resultado no curto prazo, porque eles tomaram a decisão tardiamente. Que a gente falou isso acho que alguns episódios atrás. Perfeito, Então tá todo mundo perfeito. tão imediatista que acha que você vai sentar na cadeira hoje e você é a bala de prata que vai salvar o negócio. E aí existem muitos pilares que se devem analisar e se devem levar em consideração antes de fato você colocar um plano de crescimento para rodar. Uhum. E estruturação. Você precisa estruturar a empresa e a empresa precisa estar pronta para crescer. Cara, eu já peguei empresa que se eu aumentasse 20% de pedido, ela colapsar internamente. E o cara estava querendo vender mais. E o problema dele não estava nas vendas, o problema dele estava no ticket médio, entende? E se Uhum. eu aumentasse 20% ia colapsar a operação dele. Só que esse cara ele tinha essa visão? Não. A visão dele estava norteada só para quê? Eu preciso vender mais. Eu preciso vender mais. Por isso que é importante, e realmente a gente fica puto quando alguém chega e fala: "Ah, vá direto ao ponto, que não sei o quê". Cara, a resposta óbvia e objetiva que você quer eu não tenho. Se você não tem, meu irmão, o que fará eu? Que saia eu que tô entrando Se agora você nesse que é o negócio. especialista e não tem, não terceiriza a tua bucha para mim. Eu não tenho Exatamente, culpa. A culpa é sua. exatamente. É tipo assim, cara, se liga, irmão, se liga. Eu fico inclusive, agora eu fiquei um pouco puto de estar falando isso com você, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. E eu caí na besteira, a gente não tá fugindo do assunto não, inclusive. Eu caí na besteira de responder, de querer entrar nesse flow. E na boa, cara, se você não tá com paciência para escutar o contexto da minha tomada de decisão, na boa, eu tenho um contexto e você não tem. Então eu tenho mais informação do que você. Eu acho Exato. que é Você simples tá você assim, tá cara. dentro, né, você tá dentro, Exato. história de Pô, dentro. cara, é que nem você falar pra uma pessoa que nunca fez outbound, ou melhor, exemplo aqui, eu nunca fiz outbound e eu vender curso de outbound. Exato. E tá Cara, qual cheio. Aqui, ó, velho, cheio de curso do GPT. não tem contexto, nunca fiz na prática, não sei se funciona ou não, pra quem funciona ou não sei nem se funciona pra mim, porque eu nunca fiz. Então, cara, eu entendo a sua pressa, eu entendo o seu imediatismo, mas o problema não é meu, o problema é seu. É tipo Não, e tem um assim, ponto simples aí, né. assim. Exato, e tem um ponto aí, cara, o hacking, a gente vai usar, é natural, a gente vai achar algum atalho,
Esse é a tradução literal, né, é o atalho do crescimento. O hackzinho a gente vai usar, a gente sabe, a gente conhece alguns, só que ele não é sustentável. Uma empresa cara, o que a empresa precisa pensar? Eu preciso ter um produto foda, entendeu? Um produto que entrega valor, eu preciso ter muito claro qual que é a minha máxima de entrega de valor para o meu cliente, qual o problema eu resolvo dele, meu produto tem que ter isso muito claro. Uhum. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uma empresa saudável financeiramente. Você vê um monte de empresa aí, cara queimando dinheiro em cash burn absurdo e falando que está crescendo. Meu irmão, você está queimando dinheiro. Que é o crescimento? Se for aumentar faturamento, ok. Mas faturamento não é resultado. Faturamento alto não significa que uma empresa ela é saudável. Se ela fatura 1 milhão e ela tem um custo de 1.200.000, essa empresa está saudável? Se ela fatura 1 milhão e ela tem um custo de 1 milhão, essa empresa está saudável? Não tá. Não, pô, não tá. Simples, Tá. sacou? Então, o que a gente precisa entender de fato é legal, eu entendo que você tem uma ansiedade, né, a gente sabe os atalhos, a gente sabe o caminho que tem que seguir. No entanto, o que vai fazer a sua empresa ser grande e você manter um crescimento sustentável e consistente é o resolver os problemas que você tem que resolver e é o jogo do médio e longo prazo, não é no curto. No curto você dá Perfeito. um tiro, você faz alguma coisa, bota um pouquinho mais de receita na empresa, mas isso não é escalável, isso não é sustentável. Porque geralmente quando você tem que dar um tiro de curto prazo, você vai ter que aumentar o seu CAC, porque você vai Uhum. precisar investir lá, tempo, energia e grana. O CAC alto não é sustentável, sacou? É, Assim como o custo de entrega do produto. Tem muitas variáveis aí que a gente precisa. O growth tem que olhar. O growth precisa olhar para isso. O cara que fala que é growth porque faz marketing, ele não vai olhar para isso. Um growth vai olhar para isso. sim. Legal? Então, é natural que o cara tenha essa ânsia. Todo mundo chega, acha que é uma bala de prata, né? Eh, o resultado. A gente é assim. A gente quer o resultado para ontem. Por mim, esse podcast aqui já tava com 3 milhões de visualizações no YouTube. Putz, seria incrível. Com Mas não é certeza. assim que. O jogo não é esse, pô. Sacou? Isso aqui também é um negócio. Então, o que, que a gente precisa? Saber o momento time, o momento certo para tomar a decisão, estruturar o processo, preparar e manter consistente. Cara, e você falou tudo, né. Tudo que é novo você vai aumentar custo, porque você é ineficiente, né. Exato. Tudo. Pô, Você não sabe começar um fazer caixa. canal novo. Eu sou ineficiente, eu vou gastar dinheiro. E tenha essa certeza de que você vai torrar grana. E velho, já quero pegar o gancho, porque a gente quer falar hoje eu quero tacar fogo, caos, tipo, tiro para o Vambora, alto. Tem que até cortar essa vambora. parte tiro para o alto. Já bota aí, ó, Cris, É, corta. Mas assim, vamos cara, você pra mim é um dos caras de canais que mais entendem do game, de que fazer e que não fazer, velho. Assim, aí eu já coloco o dedo na ferida logo. Aonde tu acha que a galera mais gasta dinheiro à toa? tráfego pago. Por que que eu por que de eu imaginei que você iria falar isso, mas vai lá, me fale. Desenrole, por Cara, favor. eh hoje me incomoda muito a dependência das empresas no Meta e no Google, tá. Mas me incomoda num nível muito alto, assim. Por quê? Porque hoje nós temos um batalhão de profissionais de marketing e growth preguiçosos, que não testam canais, né. E canal é muito importante. A galera Sim. eu já me deparei com empresas que investiam muita grana. Eu assumi um projeto uma vez, era assim, tranquilamente 1.200.000 de tráfego mês, velho, era muito alto, Aí dá pra sacou? brincar, né. E Dá pra aí brincar, né. e aí eu assumi esse projeto, eu falei: "Cara, rói no talo, né, meu irmão". E aí quando eu fui olhar o funil de vendas, é tipo assim,
o time comercial já não tinha SDR, já parte daí, sacou? Já não tinha um SDR para qualificar. Lead sendo gerado, caía para um closer, que era um tirador de pedido, ele não trabalhava follow-up, ele não trabalhava funil, ele não fazia follow-up, ele não fazia nada. Fazia umas perguntas, o cara quis, beleza, o cara não quis, era descartado, mas era assim, era um caminhão de lead jogado fora, irmão. E aí eu falei: "Cara, preciso botar essa bola no chão aqui. Preciso usar essa verba para aumentar o nível de consciência de quem tá chegando aqui para comprar franquia, legal, começar a educar essa galera para fazer o game". Enfim, algumas coisas eu consegui fazer, foi muito legal, aumentou a taxa de pré-qualificado, né, aumentou a taxa de oportunidade, a gente fazia um ROI mais ou menos de 9 nesse game, então era muito, muito legal. Só que outras coisas a gente não conseguiu mudar. A cultura era uma cultura nada de performance, inclusive esses caras vendem hoje imersão de performance e growth, que é a maior ironia do mundo. Eu já A sei até cultura era quem que tão você já sei até é, é, quem cara, eu é já isso até aí. sei. Ai, meu Cara, a Deus. cultura era tão bizarra de performance, assim, que muita coisa não mudou. E aí, hoje eu afirmo categoricamente que a maioria das empresas gastam muito dinheiro em Meta Ads e Google de forma ineficiente e estão jogando dinheiro no ralo, Cara, isso é tá. Não é que o canal de aquisição é ruim, mas cada canal de aquisição tem as suas particularidades. uhum. O lead do Meta, como eu já disse aqui, é um lead que você apresenta uma oportunidade para ele. Se for uma campanha de remarketing, esse cara, talvez ele já tenha com certeza ele já tem um nível de consciência sobre você, sobre o que você vende, sobre a sua marca, sobre o seu produto, porque você tá fazendo um remarketing lá. Só que campanha de remarketing é mais cara e você nem sempre vai ter um monte de gente para gerar remarketing, então você precisa construir audiência, público frio, por interesse, enfim. E esse cara ele não vem pronto para venda. Então você precisa ter uma estratégia muito coesa e usar o tráfego para aquecer, tráfego para educar e depois tráfego para converter, porque aí você faz rápido. Em paralelo, o seu orgânico tem que estar trabalhando. Quantas pessoas hoje você vê você vê que estão usando o blog? Blog morreu, meu irmão. E é SEO, né, é Hoje, orgânico. tá fazendo marketing hoje não tá fazendo mais blog, irmão. É bizarro isso. Cara, eu entrevistei tanta agência para um projeto, que eu precisava contratar uma galera, e todo o planejamento que a galera me trazia, nenhum tinha blog. Irmão, blog é o que vai me dar alcance orgânico. Uhum. Eu colocando um SEO content redondinho no site, ele vai começar a me entregar no Google de forma orgânica. Depois, inclusive, eu posso pegar a audiência pra lá e fazer remarketing para conversão. Eu Perfeito. construo um bound à parte, entende? Então, usar o Meta hoje, do jeito que ele é utilizado, com pouca perícia, quem está atrás operando as suas campanhas é só um apertador de botão, esse cara não tem um nível estratégico, ele não tem alguém não construiu uma estratégia para entregar para ele também não consegue ainda fazer isso, só tá jogando dinheiro fora. Aí depois essa mesma pessoa vai falar: "Marketing não funciona". Funciona, você só fez errado. É, você só foi um imbecil que achou que o Meta tá te sacaneando assim, o Meta tá te sacaneando realmente, mas você tá sendo pior do que ele, porque você gosta de ser sacaneado, né. Tipo É, assim, trabalhando única e exclusivamente nele. mas eu acho que é um nível de consciência, sabe, tipo, que eu também entendo que as pessoas não têm, eles não sabem por onde começar para estudar isso. Alguém disse e falou: "Cara, eu tô fazendo tráfego lá na empresa, tá funcionando". Aí o cara vende o quê? Ele vende um produto para B2C, tá funcionando legal. Só que esse cara, ele tem uma empresa B2B, high ticket, ele fala: "Vou fazer tráfego pago, vai funcionar". Aí falta a estratégia, falta o tato. De fazer sim, é uma simples pergunta: o meu decisor, o meu comprador, ele tá
no Meta? Ele tá no Instagram, no Facebook? Possivelmente. Ele faz negócio por lá? Ele toca uma empresa, o ticket do meu produto é alto, eu vou usar esse canal, ele vai ser o mais eficiente? Sozinho não. Pô, se eu tenho uma empresa B2B, ticket alto, meu irmão, eu vou para o outbound, Com entendeu? certeza. Eu vou estruturar um canal de outbound aqui. Por quê? Porque vai me trazer mais velocidade, eu vou ter mais Uhum. tração, eu vou ter mais visão. Aí depois eu uso o tráfego para preparar melhor essa audiência, essa geração de lista. Aí o que que eu vou fazer? Vou criar alguns webinars. Vamos fazer um webinar aqui explorando a dor, trazer um especialista, conversando, entregando esse conteúdo, educando, trabalhando o nível de consciência, gerando esse alcance, educo, para quando chegar na prospecção esse cara tá quentinho, tá pronto, ele fala: "Cara, eu preciso da sua solução". Perfeito. E Então tu falou cara, voltando lá no início, né, que a gente estava falando de imediatismo, hype. Cara, eu fico bem puto mesmo quando eu vejo a galera pô, conteúdo aí da galera falando: "Cara, eh, canal tráfego único exclusivamente", assim, de uma maneira thumbnail, "Velho, consegui gerar tantos mil reais em 30 dias". Velho, na boa, quem consegue gerar, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais em 30 dias? Quem? Assim, cara, alguns vão hum, conseguir, mas são para poucos. E outra, você tem que exato. entender o contexto, porque você falou uma coisa Produto, muito importante. dor que resolve, é muita variável Caralho, é para falar que é funciona. é E sabe o que é é pior? muito A galera investe grana no Meta e joga o lead pro WhatsApp, sem traqueio nenhum, pra uma mensagem, não tem um CRM, não tem uhum, nada, entendeu? Não tem problema você recepcionar um lead no WhatsApp, mas hoje tem um monte de CRM aí que ele cria um deal lá dentro e você atende direto pelo WhatsApp aqui, ó. Você tá traqueando, você tá mensurando, hum, entendeu? Agora joga direto que o cara vai responder pelo celular dele aqui, ele não tem ciclo de venda nenhum, ele nem sabe o que é isso, ele só vai responder. Cara, não dá, entendeu? Tipo, eu acho que o empreendedor ele tem uma vida sofrida, é difícil empreender, é foda. A gente sabe que é, cara, mas a sua obrigação é ficar bom no que você faz. E enquanto a sua empresa não tem grana e você não tem dinheiro para botar gente boa para fazer, você vai ter que fazer. Então você tem que estudar, meu irmão. Tem que estudar, tem que entender, tem que respeitar o seu dinheiro e entender como é que você vai gerar o resultado, porque a empresa é a sua vida. Então, nesse exato, momento, nesse estágio, se você está nesse estágio, é isso que tem que fazer. Só que não é ouvir um que o guru tá falando. Não, vai sentar, faz um curso para você poder cobrar, né. Só que só o curso de tráfego também não vai te adiantar. Vai entender como é que marketing funciona, quebra de objeção, vendas. Pensa que tudo é uma coisa só. A galera acha que marketing é comunicação, a gente precisa falar sobre isso, né. uhum, Acha que marketing é videozinho bonito no Instagram. Cara, marketing, a tradução literal de marketing é mercado. Um profissional de marketing, ele é um profissional responsável pelo mercado. Legal até aqui? Show. O que que é o marketing? O marketing, aquela propaganda que você coloca no ônibus, aquilo é publicidade, né. Aquele é, anúncio que você coloca na TV, aquilo é propaganda. Aquela galera que você coloca aqui para atender, aquilo é vendas. O marketing é tudo isso junto, exato, sacou? É a maneira que você está utilizando para penetrar o mercado, para entrar no mercado. uhum, perfeito, Então, esse é o contexto. Então, o empreendedor ele precisa ter essa clareza. O marketing não, você pode encher o seu Instagram de vídeo bonito, cara, fazer os uhum, melhores vídeos. Se você não tiver call to action, se você não tiver uma proposta clara, se você não deixar clara a dor que você resolve, ele não vai te gerar R$ 1 em vendas. Né. perfeito, E você pode bota dinheiro em tráfego lá, impulsiona, continua não vendendo, porque esse para mim hoje é o maior canal, é um canal extremamente importante, que eu utilizo muito, mas ele é mal gerido e hoje é um dos canais que mais desperdiçam dinheiro
de operações. Cara, cara, você falou muita coisa aí e assim, picareta tem em qualquer lugar, tá, galera? A gente não tá falando mal e nem bem também. Acho que fique claro que picareta tem em qualquer lugar, tem marketing, vendas, entrega, em qualquer lugar e de fato tem um monte de picareta por aí querendo vender algo que é fácil. Assim, não é que não é fácil, tá, é possível. E aí entra numa outra pergunta do possível, né, que a gente canais, pessoas e produto. Canais, a gente sabe que aí, assim, acho que o entendimento de canais, ele a consciência de canais ela é baixa, mas aí quem tem a consciência de canais baixa são as pessoas. Só pra gente concluir um pouquinho essa parte de canais, cara, hoje existem 22 canais de aquisição. 22 canais que podem ser utilizados como aquisição, gerador de receita. E você vê as empresas trabalhando Google e Meta Ads, só Ads, Só. sacou? Cara, de 22, e aí o que que eu acho legal dizer? O que que você precisa levar em consideração na hora de escolher um canal, né? Eh, eu sempre gosto de separar, seguir, sabe o Bullseye Framework? Então eu gosto de separar, tô iniciando um projeto, vou separar 3 aqui, qual que já existe, né, que tá rodando, esse eu não vou mexer. Quais outros 2 eu quero testar, né, quais os outros 2 eu preciso testar aqui. O que que eu levo em consideração? O modelo de negócio, quem é a persona, quem é o ICP, no caso de B2B, onde esse cara tá, como ele consegue como ele consome conteúdo, como é que é a jornada de compra dele, como é que é a decisão dele, qual que é a jornada de compra da empresa, o Uhum. SLA de venda, o ticket médio. O ticket médio influencia muito no canal, na escolha dele. O objetivo da empresa, pô, o objetivo é performance, eu quero crescer em receita no médio, curto prazo, tem um canal específico para isso. O objetivo é branding, então eu quero crescer em marca, poder de marca, tem canal específico para isso. Então, são muitos canais, é o que eu fico puto, é que você vê gente falando sempre da mesma coisa, e usando sempre a mesma Exato. coisa. E sacou? Já não, assim, já não é um oceano azul, já foi. Naquela época que a gente começou, meu irmão, era incrível, um inbound maravilhoso, é incrível. Hoje em dia não é mais, hoje é caro anunciar, Uhum. é muito caro. Antigamente você pagava centavos num lead. Hoje em dia você não paga menos que R$ 4, dependendo do seu produto, no lead. É verdade. Entende? E Eh, en então assim, os tempos mudaram e as pessoas precisam mudar. Diminuir essa dependência e explorar outros canais. Existem canais eficientes, bons e mais baratos de se fazer do que efetivamente só focar no que vai te gerar resultado, ou muito resultado. porra, aí tu falou a parada, pessoas, velho. É tipo, todo mundo vejo todo mundo reclamando que não tem recurso, tá faltando recurso, não consigo contratar. Eh, cara, eu não conheço ninguém que não reclame. Olha só, não conheço. Eu até estava pensando: "Pô, acho que deve ter alguém que tá com um time, assim, com um time de growth, receita redondinho". Não conheço ninguém, cara, não conheço ninguém. Mas aí, velho, como é que a gente resolve essa bagaça? Porque assim, é vamos lá, vamos pontuar aqui os problemas. Cara, todo mundo imediatista pra caramba, bala de prata, um monte de empreendedor, alucinado com guru e um monte de picareta. Eh, pessoas cada vez mais, assim, eh, minha percepção é que as pessoas elas têm um conhecimento assim, posso estar errado, tá? E se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas eu tô vendo que as pessoas elas estão sabendo menos hoje, menos do que sabiam, quando a gente se conheceu há 10 anos atrás. Caracoles, sobra o quê? Velho, isso daqui é o quê? Uma irmão, porra, guerra é o quê? Tipo, velho,
Não existe nada, assim, não tem solução. Tipo assim, tacaram uma bomba nuclear, todo mundo emburreceu de um dia para o outro. Cara, e Cara, aí? o que você disse é muito verdade, né. Acho que hoje em dia tá muito mais complexo em diversas frentes. Pessoas, resultados, resultados de canais, os negócios em si, os tempos que a gente está vivendo, né, também isso influencia essas variações macroambientais. Mas eu gosto de olhar para todas essas dificuldades, eu gosto de olhar como uma oportunidade. E tem obviamente tem solução para tudo. A gente pode não ter encontrado algumas, a gente vai encontrar, é só estressar tempo e tentar e fazer alguns testes, né. Mas, por exemplo, eu acho que tudo depende da clareza que você tem para onde você quer levar o seu negócio, tá. Então, eu acho que esses problemas eles começam muito antes, eles começam na estrutura da empresa, de fato. Uhum, Eu vou te dar um exemplo disso. Então, ô empresa, você já tem os seus OKRs definidos? Objective Key Result, né? As suas métricas metodologia, nortes ali, a sua metodologia, se você não sabe, dá uma olhada lá. Cara, você sabe onde você quer chegar no planejamento, no seu planejamento do ano? Você sabe onde você quer chegar no seu planejamento de 3 anos, de 5 anos? Já começa aqui. Cara, a dor que você resolve tá clara para você? A dor que o seu produto resolve tá claro? "Ah, Gabriel, mas o meu produto, sei lá, eu vendo óculos, todo mundo vende óculos. Qual dor que eu resolvo? Eu resolvo a dor que todo mundo resolve", de fato. Os diferenciais da sua empresa e do seu produto, tá claro para você? Aí você já vê que já tem um problema, né. Então, qualquer profissional de growth, alguém que assume uma empresa ou tá tocando uma empresa, ele precisa começar da base, irmão. Cara, a minha proposta de valor é essa, o meu diferencial competitivo é esse, né, eu sou melhor do que os meus concorrentes por causa disso, disso e disso. Você pergunta hoje para as empresas: "Cara, o que que te difere do seu concorrente? O que que você tem qual que é o seu ponto positivo aí, né, qual que é o seu diferencial?". Atendimento. Atendimento é sua obrigação, meu irmão. é, Não é diferencial, sacou? Estressa, aprofunda, né, nisso aí. Qual que é o seu diferencial de fato? O seu diferencial pode ser o posicionamento, pode ser o seu tom de voz, o seu diferencial pode ser o seu tempo de entrega, mas não o atendimento, entende? Entenda qual é o diferencial do seu negócio. Legal, feito isso, você definiu a sua meta. Cara, você já planejou que você precisa de tal coisa, você quer chegar em tanto em um ano, a sua meta é X, sua margem de lucro vai ser Y. Agora, legal, já está tudo definido? O que que eu preciso para isso acontecer? Legal, preciso de marketing e vendas. Vamos colocar um exemplo aqui. é, Show. por Quanto eu tenho favor, né, porque senão exato, não senão sai do você lugar. marketing e vendas não é custo, né, é investimento. É a Uhum. gasolina do seu negócio. Você não quer andar com carro sem combustível, então ou sem bateria. Então, você precisa do combustível, legal? Feito isso, entenda, já entendi qual dor eu resolvo, já entendi qual que é o meu diferencial, agora eu vou entender para quem eu vendo. Aí sim eu vou formar um time para me ajudar com isso. Como é que eu vou selecionar essas pessoas? De acordo com o meu planejamento. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um planejamento, qualquer projeto, já no diagnóstico, eu já entendo, então eu não começo nada sem diagnóstico. Eu vou Uhum. diagnosticar a estratégia, que é justamente missão, visão, valores, OKRs da empresa, qual que é o plano, quanto fatura, como é que está a sua margem de lucro hoje. Eu vou entender tudo isso. Eu vou diagnosticar marketing, o que que tem de marketing, o que que não tem. Ah, não tem nada. Então eu já sei que a minha estratégia
Se esse cara não tem nada de marketing, não tem nada de vendas, ele não tem nada mensurável, eu vou entrar nesse negócio usando uma estratégia de GTM, de go to market. Não vai ser um Sim. planejamento de marketing comum. Eu vou eu vou estruturar, fazer análise preditiva de mercado, entender e eu vou conduzir de forma como eu quero colocar esse negócio agora aqui na rua. Entende? Fiz o diagnóstico, entendi, o empreendedor fez o diagnóstico do negócio dele, entendeu, agora eu vou colocar as cadeiras certas. Se você precisa de performance, foque em performance. Quem eu preciso para ter performance? Ah, eu vou precisar vou usar ads e vou trabalhar o inbound, porque eu sou B2C. Pô, cara, eu vou trazer um redator, vou trazer um designer e vou trazer um cara de tráfego. Ou vou fechar com a agência esse escopo. Fala, cara, quero produzir conteúdo aqui para melhorar tudo isso e esse aqui é o foco. Legal? E a partir daí começa o trabalho. Só que você tá vendo o tanto de informação que você já deu para essa galera trabalhar? Uhum. O seu diferencial, com quem que você conversa, qual que é a sua meta, sacou? Como é que tá a sua a estrutura da sua empresa, qual que é o benefício do seu produto, que dor que você resolve, qual que é a sua oferta. Cara, esses caras vão trabalhar um pouco melhor. Ah, mas são apertadores de botão. Sim, mas eles já têm informação. E o que que eu fiz aqui? Eu coloquei um especialista na sua cadeira de especialista. Então quem escreve só vai escrever, não vai se arriscar em fazer tráfego. E Então, pra gente resolver esse problema de pessoas, só pra gente encerrar isso aqui, uhum. precisa começar a dar munir informações, porque esse é o papel do dono, esse é o papel de quem está na liderança, munir informações, dar esse norte e conduzir, e ir ajustando, e colocar pessoas específicas em cadeiras específicas. Isso já resolve essa questão de pessoas. E um segundo ponto só tome cuidado. Se você quer um time de marketing para trabalhar branding, não faça dele um time de performance. Sim. Pô, Skill. perfeito. Mas aí tu falou aí eu vou inflexionar aqui, porque tu falou algumas coisas legais, e assim, ficou claro que o problema é liderança. A gente tem um problema de Clareza no liderança. norte, né, exato, exato. Exato. Lideranças, que não têm clareza, que como você falou, que não tem, que não fazem plano, não planejam, são imediatistas, enfim. E no caso do empresário, é um empresário técnico que ele não aprendeu a ser empresário, ele não aprendeu a tocar um negócio e olhar para o mercado. Mas ele é um cara muito técnico, por exemplo, um dev. Pega um dev que está construindo uma startup. O cara é muito bom em desenvolver. Você não pode falar que esse cara não. Cara, ele está desenvolvendo uma ferramenta, um software. Esse cara é empresário? Sim, Não significa. Ele precisa de outras skills, outro olhar, olhar para marketing financeiro, para ele sim vestir a skin do empresário, entendeu? Que é justamente olhar para isso, pensar nesses questionamentos que eu fiz aqui. é. E Liderança, então assim, e planejamento, assim, posso estar errado, mas ele remete muito à consistência. Aí você manter o plano. Você pode mudar e adaptar o plano, adaptar, fazer ajustes, mas a partir do momento que você tem um plano rodando, você tem que ser meio que o guardião daquele plano, como liderança, porque as pessoas que estão ali, elas precisam dessa segurança para poder executar o plano e ter uma probabilidade maior de sucesso. Mas aí, cara, aí eu te faço uma pergunta, eu também tenho essa dúvida, eu queria debater com você sobre isso. Então a gente tem assim, lideranças esquizofrênicas, a gente tem um hospício de lideranças no mundo, acredito eu, um pouco mais no Brasil, e cara, porque assim, a minha análise é, tá todo mundo odiando mais um ao outro. As pessoas elas estão se odiando mais, elas estão ficando com mais raiva, e elas estão ficando exato. mais estressadas. E aí tem o líder, que não tem controle muito emocional, técnico para poder fazer isso tudo, que é o básico, na minha opinião, é o básico. E tem as pessoas que ficam putas porque não conseguem
executar, porque não tem a clareza do que tem que ter executado tem que ser executado. Então eu acho que, posso estar enganado, a solução é a gente montar uma empresa de terapia, para todo mundo. Não sei se tu concorda comigo. Mas brincadeiras à parte, cara, é difícil. Então a gente tem um problema, assim, estrutural de formação de liderança, na minha opinião. Eh, Você acredita que eu acho que o problema ele é muito maior que isso, né. porra, então me fala, por favor, vamos debater aqui, Cara, cara. Hoje eu tô no veneno. novos eu falo pelos profissionais mesmo, né, eu acho que, num geral, e o profissional que ele é líder hoje, ele já passou por uma outra cadeira operacional, né, essa liderança. E eu, por exemplo, hoje o que que me preocupa? A maneira como os profissionais saem da faculdade. Ou ele achar que o que ele aprendeu na faculdade, hoje esses dias eu entrevistei uma menina, eu falei: "Cara, e aí, como é que você tá? O que que você estuda, né? O que que você", porque eu sempre vou para esse caminho de: "Cara, o que que você lê? Quem é a sua referência? O que que você consome?". Porque eu preciso entender se essa pessoa é ensinável e ela vê valor no aprendizado. Ela falou: "Ó, eu estudo na faculdade". Eu falei: "Isso tá aqui no seu currículo, isso é óbvio, mas é só lá que você aprende?". "É, só lá". E cara, a faculdade ela tem um papel extremamente importante na vida das pessoas, que eu acho que é principalmente abrir a cabeça em alguns casos, algumas Sim, áreas, realmente executado, advogado, médico, enfim, toda essa galera. Mas no nosso caso, né, por exemplo, eu sou publicitário. Hoje eu uso 1% do que eu me formei. E nem isso. Mas a faculdade o papel que ela teve na minha vida foi de me conectar a outro mundo, né, porque quando a gente vem de uma vida sem acesso, quando a gente passa por essa sim. jornada, a gente vê que existe uma imensidão. Esse é o papel mais importante que a faculdade fez na minha vida. Só que ela não prepara ninguém, brother. É. Quando eu comecei a faculdade, eu já trabalhava com marketing há pelo menos 2 anos, Uhum. só estudando por fora. Na época a gente lia blog gringo, sacou? Não tinha tradutor, porque lá a galera consumia, né, então, eh, e eu tinha discussões na faculdade, assim, efetivamente, que já era de alguém que já conhecia e já discordava de muitos pontos, né, então eu o problema das lideranças que nós temos hoje, primeiro, o sistema de ensino. O sistema de ensino já não preparou para a prática, né, então esse cara vem cheio de teoria, cheio de verdades absolutas. Aí ele vem, ele executa, ele começa a ser analista, então ele tem um modus operandi de não inovar, de não provocar, sempre seguindo processos cara, processos é importante, mas os processos eles precisam ser mutáveis. Ele não pode engessar. O processo ele é renovável o tempo todo. E um profissional ele precisa fazer isso. Então esse profissional, eu já me formei, ele segue a vida dele só no técnico aqui, apertando o botão, pensando pouco, porque provavelmente tem alguém que pensa por ele. E esse cara chega numa cadeira de liderança porque ele já tem tempo de mercado. Uhum. Tem tempo de mercado, assume um novo discurso, não, obviamente ele conhece alguma coisa e não tô dizendo aqui que a galera não Sim. conhece, conhece sim, só que uma coisa é você conhecer o técnico e outra coisa é você ser um gestor, Uhum. Com porque certeza. perfil para ter gestão, para fazer gestão. Porque senão você fica como especialista, tá ótimo, especialista ganha às vezes até mais que um gestor, só que ele Pô, não vai gerir ninguém, meu vendedor irmão. Não, ele não vai é fazer gestão de ninguém, sacou? Porque esse cara ele nem é bom, nem talvez ele nem seja tão bom com pessoas, ele gosta de fazer aquilo, ele gosta de fazer, eu tive já colaborador, assim, que eu queria trazer ele para uma cadeira de gestão, ela falou: "Não, eu tô bem aqui, sou feliz como especialista, não quero gestão, esse BO é teu, Deus me livre de ter que passar por isso". cheio de cabelo, fica com o cabelo E aí branco quando esse com prof 38 exato, anos, quando esse prof cara tudo cagado. Quando esse tudo profissional chega cagado. numa cadeira de gestão, ele tem um conhecimento técnico, ele não sabe ele não sabe, eh eh passar isso para os outros, não sabe distribuir esse conhecimento que ele tem, e ele não oxigena. Então, ou seja, esse profissional ele não se questiona, ele não questiona se aquilo que ele está fazendo é certo. E aí, o que que alguém fez? Um dono de uma empresa deu um time, uma área de extrema importância, um monte de profissionais aqui, ó,
ávidos pela carreira, que vai aprender com um gestor técnico que não tem gestão, esse cara não aprende, ele não oxigena, ele não estuda, entende? Ele só controla o processo, é como se fosse um coordenador de projetos, é isso que ele é. Um gestor de projetos, entrega, criterioso com entrega, isso aqui tem que ser assim, essa vírgula tá fora de lugar, mas ele não provoca, ele não oxigena, ele não faz as pessoas pensarem, ele não provoca as pessoas pensarem. Logo, esse gestor ele vai formar outros gestores. Esses outros gestores vão vir como? Todo E cagado. outro vai sair exato. Então, é um efeito cadeia, é um efeito cascata. Aí vem a empresa, certo? Ou esse gestor tá aqui, vem a empresa, caga um monte de regra, limita tudo. Esse cara ele vai agir igual formiguinha aqui, ó. É. Processo de Ah, repetição. Aí depois essa inclusive mesma empresa, esse cara não vai gerar resultado, essa mesma empresa vai procurar caras como a gente e falar: "Meu time não gera resultado". Porque a inclusive cultura não fomenta resultado. E contrata pessoas erradas para cadeiras erradas. cara, é foda. Inclusive, para quem quer um exemplo de gestor assim, coloca no Google rola bosta, que é um bichinho é um bichinho que fica rolando bosta. Para mim é a definição disso, gestor rola bosta. Vai dar um corte bom pra caralho, inclusive, isso aqui. E aí, cara, eu estava inclusive, assim, essa semana mesmo, eu fico às vezes, pessoal, eu fico muito, assim, irritado com essas coisas, assim. Muito irritado. Pô, não é possível que a gente tem um bom produto, tem um time maravilhoso, já tive equipes espetaculares trabalhando comigo, que ruíram por conta de cultura e por conta de arrogância. Eh eh, Algumas da minha parte, acho que a gente está aqui para ser vulnerável também, mas, ultimamente não da minha parte, então acho que eu tô um pouco isento, tô aprendendo, né, porque a gente erra, mas a gente erra para poder aprender, então a gente tem que evoluir. Então que bom que eu tô Exatamente, podendo falar que, eh eh, eu tô um pouco sendo um pouco, na cadeia de dispensa das merdas do que o merdeiro. Mas assim, eu estava pensando, eu fico muito irritado com isso, e o Gabriel sabe que eu tinha, na minha ignorância, eu tinha um costume de falar que as pessoas eram burras, né, você sabe muito bem disso. Inclusive a minha esposa, antes de eu conhecer ela, eu falei que as pessoas eram burras e ela, maravilhosa, pô, muito mais evoluída do que nós aqui juntos, eu e Gabriel. Ficou muito puta e, cara, quase não nem conseguimos se relacionar por conta de quase algumas coisas terminou um relacionadas a isso. relacionamento, né. Tipo, nem começou já, cara, pô, esse cara maluco aí falando que os outros são burro, quem é ele? Mas esse É, esse é um gran só pra contribuir com essa fala, esse é um grande risco da inteligência, assim, eu acho, né. Eu acho que, eh, e inteligência funcional, tá. Quando eu falo de inteligência, eu falo de inteligência funcional, aquilo que realmente você vai usar para sua vida, para o seu negócio, eh, esse é o grande risco. É uma linha muito tênue entre sermos uhum, inteligentes e sermos arrogantes. Porque, a gente precisa entender o contexto. Lembra? Pergunte os porquês? exato. Nem e assim, esperar que o outro pense como nós pensamos, ou tome decisão como nós tomaríamos, é uma loucura, porque não vai acontecer. As nossas decisões são baseadas em cima do nosso background, em cima do que a gente tem de roteiro de vida, né, em cima do que a gente já viu, do que a gente já estudou, já ouviu, já aprendeu, já viveu. E eu realmente acho que não tem pessoas burras, assim. Eu acho que tem pessoas preguiçosas, por um lado, tem pessoas sem acesso, por um outro, porque alguém precisa chegar e dar um input, né. "Olha, você sabia que Uhum. existe esse novo mundo aqui?", né. E tem pessoas que realmente não querem.
Sacou? Ele: "Cara, eu quero ficar nisso aqui", e tá tudo bem, esse é o melhor tipo de gente, porque ele já é sincero contigo, não te enrola, não faz nada. Então mas realmente o Rhodes, pra vocês entenderem, ele era um cara inflexível, irmão. Ele era um É, cara que quando ele achava que tinha razão em cima daquilo, ele ia bater como um leão, ele não tinha tato. Isso foi até um feedback que eu dei pra ele depois, uhum, quando a gente estava num bar trocando sobre gestão, eu falei: "Cara, eu acho que você é incrível, você tem uma mente absurda, assim, só que você precisa ser um gestor mais sensível, você precisa ter mais tato". perfeito. E por que que eu E falei isso pra ele? Porque eu também vivenciei isso. Eu tive uma colaboradora, acho que foi a minha primeira cadeira de gestão, e eu sempre falo isso porque ela cara, eu aprendi tanto nesse dia, e eu era um cara de resultado, né, irmão. Então, assim, tarado pelo resultado. Vambora e pau, e vamos construir, piriri pororó, e ai, vinha com conversinha: "Não, mas vamos, faz isso, 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 isso". Eu já pensava e já dava ordem, eu não deixava as pessoas pensarem. E aí eu era muito próximo do time, porque eu sempre fui muito paternal, por um lado, de tipo, de querer bem, de trocar ideia, de fazer junto. Aí teve uma avaliação geral na empresa lá, e uma colaboradora que eu adorava, velho, ela acabou comigo pro RH. Ela falou que eu era muito visceral. Eu acho que essa palavra se aplica a você também. Muito cara, na máxima e não ouvia, não tinha escutativa, não tentava entender, não mudava a ótica, mas ela assim, ó, ela o RH veio me dar um feedback, velho, eu fiquei mal. Eu falei: "Caraca, eu só queria o melhor, velho". Porque a gente erra, a gente não faz consciente, ninguém sai de casa pra ser um filho da puta. Eu acredito muito nisso. uhum, Ninguém sai de sim, casa: "Eu acordei, vou ser um filho da puta hoje". Não, ninguém, sacou? Só que esse foi um aprendizado tão grande depois, e eu fiquei mal dias, assim. Cara, lembra, pensa, primeira liderança, eh, eu falei: "Cara", mas eu aprendi muito com isso. Depois eu aprendi que eu preciso mostrar vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza. Ser empático não é se colocar no lugar do outro, é se ajustar ao outro. Eu preciso entender as limitações das pessoas. Isso me deu um aprendizado gigante. Hoje, como gestor, eu tenho o manual individual de cada indivíduo do meu time. Eu sei como cada um funciona, qual que é o motivador, qual que é o tom do feedback que eu tenho que usar. Uns eu tenho que estar mais próximo, outros eu tenho que deixar mais solto, uhum. sacou? E todos eles eu preciso montar uma trilha de aprendizado. Eu preciso ensinar esses caras o tempo todo, sacou? Pô, Acho que aula. esse é um grande aprendizado, e eu acho que esse foi o aprendizado que você teve. Sacou? É, De com tipo, de certeza. entender isso, e quando você entendeu, você deixou de ser chefe e você virou de fato um gestor, né. Porque as Exato, pessoas exato. queriam estar próximas a você, enfim, e isso é muito gratificante. Então acho que você passou por essa jornada, e isso que você está dizendo é muito legal. Eu só contei essa história aqui para tangibilizar isso, porque o Rhodes ele sempre foi um cara muito visceral por resultado. Mas assim, quem entende, quem tem o mesmo perfil, era lindo de se ver. Por exemplo, quando ele foi meu líder, cara, era incrível. É, Cara, vamos embora, a gente quebrava o pau e é isso, vamos cair pra dentro. Mas quem não tá acostumado, quem não tem esse perfil, se assustava, falou: "Tá maluco, velho, que cara, que babaca", né. retardado. Exato, que cara maluco, quando na verdade é a ânsia de fazer dar certo, e a ânsia do resultado, Uhum. entendeu. É, Não dá pra ter ânsia, né, irmão. e eu acho que, a vida a gente vai se aperfeiçoando, né. Tem coisas muito boas, né, da gente que a gente acaba tendo como uma característica principal e Exato, obviamente que é aquela questão, aquela máxima de que a gente tem que saber dosar essa potência no lugar certo, na hora exato. certa, no momento certo. E eu acho que E isso na que a mesa gente certa. tá e na mesa certa, exato. Eu acho que a gente tá afinando muito isso. Eu vejo muito eu quero fazer umas 2 perguntas aqui, mais voltado para essa parte de produto, liderança e tal. Mas assim,
você falou uma coisa muito importante na hora de planejar, que eu falei que era premissa básica, né, e pode soar, às vezes, coisas que a gente fala aqui, tipo assim: "Poxa, você não faz o básico, você não está olhando para onde tem que olhar, você está sendo imediatista". Por quê? Tudo isso, pessoal, que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente está entregando aqui, ele faz parte do aprendizado da gente eterno. E outra, eu acho que são coisas básicas. Primeira coisa, o podcast em si. A ideia do podcast em si foi a gente ter papos semanais entre a gente se gosta, a gente gosta de conversar sobre isso na nossa vida pessoal, a gente é amigo. Então a gente conversa aqui, a gente sai às vezes para um bar para trocar ideia sobre isso, e a gente curte fazer isso. Só que a gente sempre teve uma questão muito grande de entregar para o mundo tudo que a gente recebeu de maneira genuína, de maneira legítima e gratuita. Então, como nós viemos de origem humilde, a gente queria que esse aprendizado ele fosse público e a nossa história fosse uma história pública de aprendizados, erros e acertos. Esse é o primeiro ponto. O podcast vem com isso. O segundo ponto, a gente nos últimos, sei lá, vou botar 7, 8 anos, não é arrogância, mas a gente aprendeu que se não fizer o processo de diagnóstico, de contextualização da onde a gente está indo, independentemente da empreitada que a gente vai pegar, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ter sucesso, porque a gente já aprendeu, a gente já errou, que se não fizer dessa forma, o risco é muito grande e na maioria das vezes a gente sai, ou é expulso no meu caso, né, ou é expulso, porque a gente Impeachmentado. impeachmentado, porque a gente errou. Então tudo que a gente está falando aqui não é arrogância, muito pelo contrário, a gente já fez errado. Então, assim, isso é uma coisa muito, mas muito legítima, de que as últimas operações que a gente assumiu, todas as operações, sem exceção nos últimos 7 anos, elas tiveram sucesso. Por que que elas tiveram sucesso? A gente não foi maluco, a gente não, fez nada mirabolante, a gente fez bons diagnósticos, bons planos, a gente foi o guardião do plano, a gente colocou as pessoas melhores do que a gente nesse plano, e o que aconteceu no final? A gente conseguiu ter sucesso. A gente despertou vaidade, despertou inveja de outras pessoas? Sim. Mas assim, não é problema nosso, porque esse sentimento não é o nosso sentimento. Se a gente desperta um sentimento desse em outras pessoas, o problema é desse, mas na nossa consciência, a gente está muito tranquilo de que a gente fez o melhor que a gente pôde. E cara, só um adendo para contribuir nessa parte de sucesso. Eh, eu converso com muitas empresas, assim, que enxergam o sucesso só como o resultado final. Uhum, Mas ele não vê o sucesso, que é uma estruturação de uma área, a reformulação de um processo, o aprendizado do time, o time trabalhando numa frequência diferente, sim. entende? E a gente precisa trazer luz sobre isso, porque o sucesso, ele é relativo para cada indivíduo. Só que nos negócios, o sucesso nem sempre vai ser o aumento da receita, ele é o objetivo. Mas só que ele é uma consequência, cara. O Uhum, aumento do faturamento, o aumento da receita, margens de lucro maiores, investidores felizes, a empresa brequivada, ele é uma consequência da jornada, dos processos que você executa, das análises que você faz. Tomar decisão sem análise, planejar sem análise, é loucura, uhum, é se lançar no escuro. O feeling importa? Cara, a gente sabe que sim, o feeling é importante. Só que ele não pode ser o pilar central da sua decisão. E você precisa enxergar o sucesso como a jornada, o aprendizado que a sua empresa teve.
Ela sai de um nível de maturidade 10 e vai para um nível de maturidade 12, 15. Quanto sim. mais maduro, mais isso vai refletir no resultado. Por isso que a gente teve sucesso nos últimos anos em qualquer empreitada que a gente entrou, em qualquer projeto que a gente entrou, o sucesso veio, porque a gente fez o básico, mas o básico bem feito. A gente olhou para as coisas certas, eu acho que eu atribuo muito sucesso à análise. Existe um Uhum. trabalho grande de análise aqui, ó, antes de realmente planejar, executar, colocar as pessoas para executar. Então, se eu tiver que dar uma dica para quem está assistindo aqui, irmão, gasta tempo analisando o seu negócio, entendendo os pormenores, perguntando os porquês. Por que que você não vende? Por que que a sua retenção é baixa? Por que que seu produto não tem uma adoção legal? Entende? Faça análise, pergunte, converse com pessoas, peça feedback claro, chapeuzinho da humildade, entender que você não vai saber tudo mesmo, entendeu, que o seu produto não é perfeito, que a sua empresa não é perfeita e você também não é. Mas ela pode ser muito eficiente, desde que você tenha análise e a partir daí, a partir da análise das respostas que você tira daí, você escolha o que vai priorizar e comece a executar de forma básica e consistente. Pô, mas tu falou uma parada muito foda aí, que é assim, esse tipo de percepção, ela requer um nível de consciência, até um nível de autoconhecimento alto, tá. Eu tô falando por mim, tá, porque, porra, vamos lá, eu fiz uma empresa, eu tenho um produto aqui que eu acho maravilhoso que todo mundo compra, que é inclusive tem essa máxima, né, tem essa questão que o empreendedor acha que o produto dele é o mais foda de todos, né, também É o tem isso, perfeito. é o perfeito. Então, tem todos essas questões, eh, e a gente está falando que a maioria dos empreendedores são homens, né. Também, tem essa massa, tem essa questão. Não aqui eu não tô E sendo nem não, e nem é que assim, isso é uma coisa muito legal de se falar, que eu estava conversando com uma amiga minha, ontem, sobre growth e sobre mulheres no growth, de fato, ou mulheres empreendendo, e aí inclusive ela é uma inclusive a gente vai fazer a gente já conversou, a gente vai fazer uma série dentro dos Os Decisores, só com mulheres em growth, em vendas, vai ser, assim, uma sequência em pesadona. negócios, é isso, a gente está É. trabalhando nisso, estamos conversando com uma galera para trazer. Uhum. Por que que a gente quer fazer isso, tá? Porque justamente esse é o tema da conversa que eu estava tendo com uma amiga ontem, e eu falei: "Cara, como é difícil". E assim, não é que tem menos mulher empreendendo ou menos mulher no growth, mas elas estão aparecendo menos. E aí eu acho que essa é a questão, sacou? Tem muita mulher braba empreendendo, muita mulher que, cara, Sim, com tem o certeza. tato para os negócios, além de constrói o time dela, enfim. E o que que diferencia essa mulher desse homem no resultado? O ego, entendeu? Um é cheio da razão, meu produto é o melhor, ele eu não preciso mudar nada nele. A outra não, a outra ela tá lá com o chapeuzinho da humildade, entendendo que ela o melhor do produto dela vai ser o melhor que do cliente, não dela, né. O sucesso do produto tem que ser para entrega e não de acordo com a própria percepção, e tá aprendendo um pouquinho todo dia. Só que, ao invés de ficar aparecendo como um pavão aqui e gritando: "Eu sou foda, que não sei o quê", que eu conheço, eu já trabalhei com empreendedor que é empresa fudida, quebrada, esse cara o estava falando em podcast, estava dando entrevista, produzindo conteúdo de como o sucesso e ter uma empresa saudável. Eu vi. Vontade de falar o nome, inclusive um grande cuzão. Ah, pois E a gente vai então esse aqui tá gritando para o mundo, para simplesmente é uma fuga da própria realidade, da própria mediocridade, falar: "Cara, eu sou realmente ineficiente", né. Mas ele tá lá se autovalidando e querendo validação dos outros para atenuar essa fraqueza, em vez de trabalhar isso.
Enquanto tem muita mulher, meu irmão, que não quer nem aparecer, ela tá tocando o negócio dela, vivendo a vida dela e construindo resultado, consistente, cuidando da galera dela, e é isso. E aí Pô, a gente cara, lá do é, produto. Vamos falar mas desse produto, quero falar disso. aí, cara, velho, aí você me bateu pesado aqui, porque aí a gente tem um problemaço, né, porque a maior parte do tem essa comportamento, né, histórico, um monte de gente precisando se entender mais, não tem esse nível de consciência, e a gente também se coloca como aprendizes nisso, porque a gente está constantemente se Eternamente, irmão, cuida se Deus quiser, a gente vai aprender. eternamente, exato, se cuidando, né, acho que cuidando um dos outros e se cuidando também psicologicamente. E, velho, eu ainda continuo insistindo que a gente tem que ter, para mim, o melhor mercado, inclusive pode anotar aí, para mim o melhor mercado vai ser de terapia para líder, CEO, a terapia pesada mesmo, dedo na cara, pô, tipo, choro, porque, cara, esse é o problema, entendeu? A gente vê uma galera que se posiciona de uma forma equivocada, sem legitimidade, né, que eu acho que é um erro enorme você acreditar em alguém que nunca fez algo que está dizendo que fez, ou que está vendendo algo que de fato nunca fez e ganhando dinheiro com isso. Acho que isso é picaretagem, tá, desculpa, eu não tenho De outro fato, nome, e tem muito. eu não tenho outro, exato, eu posso estar na minha rigidez cognitiva agora, tá, que inclusive eu acredito muito que não existe pessoas burras, acho que são pessoas rígidas cognitivamente. Agora eu tenho uma eu tô ficando esperto. Eu agora tô na minha rigidez cognitiva e falando: "Cara, velho, falta legitimidade, mas assim, eu tô exercendo o meu privilégio, a minha força, de alguma forma, pra poder ter o quê? Um parque de diversão, pra poder a galera ficar me, elogiando". Eu acho isso muito pouco, tá ligado? Muito, porra, muito, nem sei qual a palavra, mas eu acho isso uma burrice, vamos lá. Porque, Cara, velho, é foda esse tema, né, é foda. não, é que é muito complexo, né, a gente não vai ter uma resposta exata para isso, porque a gente está falando do humano, né, e assim, como eu sempre falo, nós não temos todo o contexto, né. Então esse dono de empresa, esse empreendedor, esse líder, né, que ele tem essa postura, ele é inflexível, né, ele não tem essa humildade para aprender. Eu não conheço o contexto desse cara, entende? Eu não posso fazer um recorte por algumas situações. Uma coisa, a gente está falando de caráter, né, que tem muita gente com desvio de caráter. A gente está falando de valores, a gente está falando sobre, o cuidado com o outro. Isso tem muito, ainda mais ocupando essas cadeiras. Tem muito, entendeu? Verdade. Eh, mas a grande maioria, às vezes é um contexto, às vezes é a formação, às vezes é o que esse cara viveu fora da vida profissional que reflete, porque eu não acredito que existam 2 pessoas, um profissional e um outro de casa. Não é a ruptura que você chega no escritório, sua memória é apagada e pronto, você só está vivendo aquilo, né. Nós somos um composto, nós somos o resultado de uma grande bagagem profissional, pessoal, de vida, amorosa, enfim. Tudo isso molda quem é o indivíduo. E essa é a grande graça do ser humano, porque a gente evolui, né. Uhum, Graças a Deus, eu não sou o mesmo cara que eu era um ano atrás, entende? Mas isso é porque isso faz parte da evolução e isso existe uma graça nisso, existe mu mu muita coisa positiva nessa evolução e você mudar o que você gosta, mudar de repente alguns dos seus valores, né, se você era rígido pra uma coisa, agora você não é mais.
né, ou se você aceitava alguma coisa, você não aceitar mais em prol da sua saúde mental, em prol do seu cuidado, do seu respeito a si mesmo. Cara, isso é incrível, isso tem que acontecer. Só que o que eu acho, tem muita gente parada. E aí quando a gente tá parada no tempo mesmo, assim. E quando a gente traz para negócio, quando a gente traz para o empreendedor, a gente sabe que uma das bases humanas que está lá naquela pirâmide famosa, todo ser humano ele precisa de aceitação, ele precisa estar incluso numa comunidade. Sim, sociedade, viver em Ou sociedade. ele precisa estar em grupos, ele precisa se sentir aceito num grupo que ele acha legal e que ele quer pertencer. É natural isso, é uma necessidade de aceitação que nós temos, né. Ah, só que a grande maioria quer ser aceito a todo custo e essa pessoa também tem uma necessidade de reconhecimento. Todos nós Uhum. queremos ser reconhecidos por um bom trabalho, ou por queremos ser bem-sucedidos. Só que na grande maioria, para que você tenha um sucesso que você deseja, você vai ter que desconstruir muita coisa. Sabe aquela história de matar o velho homem? Uhum, A gente faz isso o tempo todo, pô. A gente precisa fazer isso. Até porque os tempos mudam, a maneira de tratar com as pessoas mudam, os desafios mudam, o contexto muda. Se tudo muda, por que que eu não vou mudar? Essa galera fica preso nisso. É aquele medo, aquela necessidade de ser visto como fraco, ser visto como frágil. Não, eu sou empresário, eu sou líder, eu não posso demonstrar fraqueza, eu preciso ser visto como o fodão. Irmão, isso só vai te derrubar e quando a queda vier, você não vai saber levantar. Sabe por quê? Porque você não sabe como é que é sair disso, cara. A sua cabeça não tá cara, pronta pra essa merda, entendeu? Eu acho que quando a gente fala de gestão, empreendedorismo, isso vai refletir na maneira de conduzir o negócio, cara. com Quantos caras certeza. viu quantos caras você já viu que o produto dele tem diversos problemas isso em tech. Founder de tech, founder de startup de tecnologia, irmão, é uma galera que enquanto você tem uns fora da curva, você tem uns caras que defendem o produto, a todo custo. E e na grande maioria das vezes, o produto é ruim, mas ele acha o produto incrível, ele fica puto porque a galera não vende. Mas por que isso? O produto é bom para ele, ele não pensou no principal, quem é a minha audiência? Qual dor que eu resolvo? Ou qual dor que eu quero resolver? Será que essa dor realmente existe? Aí o que acontece? Essa empresa vai quebrar. Um monte de investidor desavisado botou dinheiro nesse cara, botou dinheiro nesse produto, porque tinha um pitch bonito, tinha um discurso bonito, mas a execução foi falha. Não teve discovery, não aprendeu, não coletou feedback de usuário, não pensou em retenção, ele só pensou em botar o produto na rua. E Isso criou cria um e criou as features que agrada a ele. Ah, tem é, que e não que realmente o usuário precisa. Na é. vida na vida, como um todo, seja nos negócios ou na vida, é muito sobre o outro, né. Então, quando eu converso contigo, eu preciso me ajustar a você. A gente Uhum. só tem uma relação porque existe troca, existe cuidado de: "Cara, vou eu sei que o Rhodes gosta de falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, o tom que a gente precisa usar é analisar sobre o outro. Por que que os nos negócios não vai ser? É muito mais, porque você precisa daquele cara, você precisa que ele compre, sacou? Então você precisa ajustar isso. E não existe growth bom que vai salvar esse produto. Por que que eu dei todo esse contexto aqui? Para dizer que, a evolução, o desenvolvimento, a gente se questionar, a gente colocar o chapeuzinho de aprendiz aqui e falar: "Cara, realmente eu não sei tudo, eu não tenho todas essas as respostas, mas eu vou perguntar para quem pode me dar essas respostas", é extremamente importante para você construir um plano de growth, uma execução de growth sustentável e escalável que vai levar a sua empresa para um outro nível. Se não tiver, esquece, tá mais próximo de quebrar do que do sucesso. Assim, a gente primeiro ponto, puta que pariu, foda,
foda. Eu acho que inclusive foi uma das passagens mais fodas da temporada agora. Me arrepiei de verdade, porque traduzindo, acho que a gente meio que fez teve uma a gente transcendeu aqui, fez uma tipo aquele momento "uau", que a gente chega e fala: "Velho, a gente tem as nossas devaneios narcísicos, né, devaneios narcísicos durante a nossa vida, porque a gente precisa de fato de uma aceitação, mas você, empreendedor", vou olhar aqui para a câmera aqui apontando para você, Fala com o cara. empreendedor, narcisista, filha de uma puta, Que isso, você corta tá essa parte moendo mesmo. essa parte corta, né, ou não, bota um pi, você tá moendo não só as pessoas, você tá deixando de fazer a roda girar, meu amigo, e a culpa é sua. Eu acho que, irmão, eu vejo que esse é um dos principais problemas, inclusive. Sem Eu dúvida, acho que sem é dúvida. um dos principais problemas. E não tem problema não a gente xingar, porque eu não tô falando com ninguém. Quem se doer, doeu, Mas porque é isso hoje eu aí, tô meu no irmão. veneno. Vou cortar Mas é isso porra não, nenhuma não. não, mas eu acho que esse é um dos episódios onde a gente entrou mais de refletir o que a gente pensa de fato, saca? De É. tipo, de meu irmão, cara, você tem uma obrigação, você como dono de empresa, você tem algumas obrigações que são inegociáveis, entende? Você precisa Se você é o especialista, você precisa garantir um bom produto e uma boa entrega, isso é teu ganha-pão, é isso que vai determinar que tipo de empresa você vai ou se você vai continuar tendo uma empresa e que tipo de empresa ela vai ser, entendeu? Isso é um dos inegociáveis. O segundo, eu acho que o outro inegociável, que talvez esse seja o primeiro, assim, é você precisa saber tratar gente, cara. Uhum. Você precisa saber, motivar as pessoas que estão contigo, sabe por quê? Porque quando alguém está dentro da sua empresa, meu irmão, essa pessoa comprou o teu sonho, né, e às vezes você nem pode pagar o melhor salário do mundo, mas quando você tem aquele colaborador lá que está motivado, cara, essa pessoa comprou o teu sonho, velho. Você tem uma obrigação com ela sim, você tem uma responsabilidade com ela sim, Sem dúvida. de desenvolvê-la. Se você é líder, meu irmão, o seu time é sua responsabilidade, entendeu? Não adianta você deixar dono de empresa feliz e seu time cansado, exaurido, precisando de mais gente, precisando de estratégia, precisando de eficiência, e você tá pensando bonitão lá em sorrir em reunião e falar que você é o foda e que seu time e que é tudo o que você que faz. Quem faz é seu time. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se as pessoas costumam dizer, mas um líder sem time não existe líder, meu irmão. Então você precisa do seu time, sacou? Empreendedor é a mesma coisa. Sem pessoas a sua empresa não vai existir. E 100 pessoas ela também não vai escalar. Você pode estar rodando agora 100 pessoas, mas ela não vai escalar, você vai precisar ter gente. Cedo ou tarde, uma, 2, 3 posições você vai precisar ter, entendeu? É, e Então, eu acho que se mudar isso, cara, a gente já vai ter menos pessoas traumatizadas, mais pessoas que vão comprar, entendeu? Mais pessoas que vão querer empreender. Eu sempre me preocupo, outro dia me perguntaram, hã, porque eu cheguei num momento de vida, numa epifania, estava conversando sobre isso esses dias, inclusive foi pauta de terapia, que eu batalhei muito para chegar no momento que eu estou hoje, né, e sempre foi o meu motivador, chegar aqui. E quando eu cheguei, eu entrei num dilema de tipo assim: "Tá, e agora? Tá legal, cheguei aqui, mas e agora, o que que vem? A custo de quê?". uhum. Porque a gente começa a entrar numa reflexão de tempo, enfim, de tempo é o nosso principal ativo e tals. E aí me perguntaram: "Cara, o que que você quer deixar pra vida, assim?", né. Eu falei: "Cara, eu quero deixar um legado". Mas o meu legado não é, porra, patrimônios e não, meu irmão, não tô falando de herança, tô falando de legado genuíno, entendeu. Eu quero se eu puder passar por essa vida e ter desenvolvido pessoas, ter tirados ela
tirado pelo menos um pouquinho elas do ponto A, ajudado elas chegarem no ponto B e ter proporcionado experiências, positivas e transformadoras para elas, eu zerei a minha vida, brother. Que Uhum. isso é o legado. Cara, não é me gambando não, mas esse dia um cara que eu gosto muito, inclusive um abraço de Giovanni Codinhoto, foi meu social media. Pô, Giovanni é Gi monstro. monstraço. A gente fez um trabalho incrível de dados, enfim, de eu trouxe ele para esse universo. Ele me mandou uma mensagem faz 2 semanas, falando: "Cara, acabei de assumir a minha cadeira, a primeira cadeira de liderança. Cheguei na gestão. E, cara, obrigado porque você fez parte dessa história". A gente não trabalha, até eu tô arrepiado. A gente não trabalha junto há alguns anos, mas, Uhum. entendeu? Assim como outros profissionais, cara, consegui fazer isso, porque isso é legado para mim. Sacou? Não tem dinheiro que pague. Pô, Porque isso é o que vai perpetuar justamente esse discurso que a gente está tendo aqui, sacou? Então, eu acho que a partir do momento que os líderes, os empresários começarem a criar esse nível de consciência sobre o que realmente importa e como é que isso vai refletir nos negócios dele, na operação dele, no resultado, se ele assumir esse comportamento de ter um cuidado com as pessoas, o resultado vai acontecer, o faturamento vai subir, os processos vão ser, e a galera vai estar comprada. E aí sim, eu acho que isso é o que realmente é a força motriz. Caralho, a gente chegou num nível de conversa que cara não, foi do caralho, irmão, foi do caralho. tá que eu Aqui, pariu, meu irmão. cara, aí vamos encerrar, porque senão aqui a gente vai descer. Eu acho que A a gente vai gente ter vai que fazer descer. aquele assim, quando a gente tiver, pessoal, quando vocês curtirem, comentarem, compartilharem, a gente tiver uma audiência, tipo, pra botar 5.000 pessoas, olha só o meu devaneio narcísico. 5.000 pessoas numa live, a gente vai fazer ao vivo. E aí não tem corte não, velho, não tem nem edição, vai ser olho no olho, dente no dente. Finalizou, pau. Mas Finalizou, aqui sobe. é, mas, cara, foi do caralho, foi do caralho. Acho que a gente pode explorar mais isso, trazer uma galera para poder dar umas aula pra gente, porque tem coisa aqui que a gente tem que aprender. É isso, cara, episódio, assim, magnífico. A gente tinha falado, né, que os melhores episódios onde a gente tá se sentindo melhor, explorando muito bem essa nossas skills e aprendendo muito, são os episódios que a gente tá fazendo juntos, e com as pessoas que a gente tem uma conexão forte. Né, então acho que a gente tem que continuar fazendo isso. É isso, cara. Pô, mais um Cara, pra conta. Acho que a mensagem que eu animal, deixo, eu já deixei, né, eu já porra, essa mensagem eu não sei a gente não sabe nem se essa mensagem vai para o ar, vai ao ar. se vão se vão derrubar o nosso vídeo. Eu acho que não, a gente testa, qualquer coisa a gente troca depois, tá, não tem problema não. Eu prefiro colocar, dar cara a tapa mesmo, vai ter gente puta pra Vambora, meu irmão. caralho, vai ter gente Vambora. xingando, eu quero criar o caos. Hoje eu vim pro Esse caos, hein. é o movimento, né, alguém precisa movimentar as coisas, assim, né. E cara, episódio incrível, né, velho, tipo, eu gosto de Foda. falar sobre o que a gente faz, né. Puta, eu É, sou apaixonado, meu irmão. Ontem eu estava até 2 horas da manhã estudando, a metodologia da Wine by Design, sobre arquitetura de top. receita, enfim, tô rolando alguns testes, fazendo alguns testes em cima disso, testando algumas coisas de uns go to market diferentes, depois a gente troca essa ideia. Mas eu acho que falar de gente, irmão, falar de gestão é uma parada que, porra, acho que eu posso falar por nós 2 assim, é uma parada que brilha e que bate forte, assim, porque Bate, bate. é onde você vê é onde separa, os meninos dos homens, saca? Exato. Porque, eu acho que a grande mensagem é o seguinte, que se resume em tudo, na vida e nos negócios: comportamento das pessoas importa. Sim, O comportamento das pessoas importam demais na decisão de negócio, na decisão de venda, na gestão do time, na construção dele, no relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos pessoais, enfim, tudo é sobre comportamento de gente, porque tudo que nós fazemos é para as outras pessoas, é pra gente. com certeza. E Foda, irmão.
não negligenciem isso. Parte de ser o profissional que eu sou hoje, ser a pessoa que eu sou hoje, é porque em determinado momento da minha carreira, eu fiquei aficionado por comportamento humano. Eu precisava entender o porquê disso. E a coisa muda, e eu também talvez eu nunca teria uma resposta, certa para isso ou fechada, que isso é maravilhoso também. Só que quando você começa a entender o comportamento das pessoas, você começa a saber como é que você vai vender para elas. Quando você começa a entender o comportamento das pessoas, os motivadores, os porquês, você vai entender como você vai fazer gestão delas de uma maneira mais eficiente e que traga mais resultado. E você vai conseguir se conectar de uma maneira cada vez mais genuína quando você conhece o comportamento e entende os motivadores e os porquês daquele indivíduo. Então essa é a mensagem que eu deixo para você aqui, empreendedor, para você líder, para você analista, para quem está assistindo aqui. Seja na vida ou nos negócios, pergunte os porquês e esteja sempre atento ao comportamento humano, porque ele tem muito para te dizer. Caralho do caralho, irmão. Certo? Galera, porra, tamo junto. Curta, compartilha, bota o sininho, todos os agregadores. Tem os cortes também que estão bem legais. Cris, ó, um abraço aí, ó. Ele Tamo vai ter que junto. fazer esse daqui vai ficar para ele. Cris, a gente te ama, É, irmão. A gente te é ama. isso aí, meu O grande Cris, editor. Cris é o carinha, é o Cris, pô. Cris é o Cris, pô. É o Cris, pô. É o Só Cris, que pô. aqui todo mundo ama o Cris e não, a galera não ama Exatamente, exatamente. O o Cris é o entre a Cris, igualdade, pô. né. Mano, é, a gente é velho. É isso. Tamo Meu junto, irmão, mais um pra conta. Abraço. mais um. Tamo junto, galera. Abraço, meu irmão. Foi um prazer estar contigo. Vamos junto. Até a próxima. Mais uma.